Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um Forecast e hoje com um convidado especial, Diego Vivan. Muito prazer, Diego. É uma honra receber você hoje. E ele é jornalista, assessor de imprensa e escritor. Ele vai falar um pouquinho sobre essa vida, sobre essa profissão e tudo mais pra gente. Prazer, Diego. Muito obrigado, boa noite, Estela, boa noite, Nubia. É um prazer estar aqui no Forecast. Sinto privilegiado de poder contar um pouquinho aqui da minha trajetória dentro do entretenimento, falar um pouquinho da minha carreira. E vamos lá, bater papo. Diego, Aí. pesquisei bastante sobre você aí. Vi que você começou sua carreira aí na parte de jornalismo, que você gosta muito de esporte, Sim. né? Futebol ali, acompanhava, gostava de colocar detalhes de gol, se era Luiz Fabiano, né? E muito legal, eu gosto muito. Eu venho de esporte, eu joguei futebol, jogo beach tênis e eu gosto muito. E pesquisei bastante coisa ali sobre você e, meu, achei muito interessante. Primeiro que, né, o jornalista hoje em dia, você tem que ter algo a mais, algo diferente para se destacar. Aí vi lá, o cara escreveu o livro, falou sobre o Guarani, eu falei, caramba, esse tem conteúdo, hein? Caramba, pesquisou mesmo. Você está falando É, de material de 2007. sem dúvida Floriu nenhuma. Guarani, foi meu TCC. Na verdade, assim, desde pequenininho mesmo, eu sempre me senti, assim, motivado pelo esporte, né? Eu sou São Paulino. Já sabia já, São tá? Paulino. Não Eu vamos. acompanhava vários esportes também, Fórmula 1, enfim, vôlei, eu sempre gostei. Então foi a minha maior motivação para poder cursar jornalismo. Nunca fui tipo atleta, né, de querer jogar, mas eu sempre gostei Sim. dos bastidores, sempre gostei de ler. E nisso, até minha primeira experiência profissional foi trabalhar como tipo jornaleiro numa banca e adolescente ainda. Então eu acordava muito cedo para poder montar as editorias que vinham todas separadas dos cadernos de cultura, esportes. E aí eu comecei a ler ali, eu vi o nome das jornalistas, né, assinando, eu falei, cara, que chique, né? Tipo, e eu sou apaixonado pelo jornal impresso, o cheiro da tinta, a revista, isso Sim, o me folhear, mesmo que seja né? esse online, as pessoas compram um livro online, e-book, não sei o que, eu falei, cara, não funciona assim. Eu quero ler, eu quero sentir, sabe? Sim, Marcar, eu faço anotações, eu Eu risco. também gosto Então, bastante sim. disso. até nas reuniões que eu vou, tem até o Carlos Barbosa, mandar um abraço pra ele brinca comigo. Cadê o caderninho? Velho, mas gosto, eu marco Sim. das reuniões, meus compromissos, tudo. E comecei a criar esse hábito de anotações, não de estatística, mas assim, marcar as escalações, de ficar relendo, vendo de novo, tudo. E aí eu falei, meu, acho que um dia, quem sabe, eu vou ter o meu nome assinado nesse trem aqui, né? E foi rolando, as coisas foi acontecendo, aí eu acabei me ingressando num curso de guardinha na cidade de Sumaré. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa que chama 3M e fiquei até os meus 18 anos de idade. E ali eu despertando ainda essa curiosidade, né, de querer como que seria o jornalismo, porque eu sempre assistia o jogo e tal, e eu falei, cara, quero escrever ainda, quero que meu nome esteja nesse trem aqui. Quando eu cheguei e fiz 18 anos, meu chefe na época falou assim, olha, se você quiser continuar a trabalhar com a gente, você precisa fazer administração, que aí eu consigo manter você aqui no quadro de funcionários. Ao contrário, você vai fazer 18 anos, você precisa se desligar, porque você já não é mais menor aprendiz. Eu falei, não, tudo bem. E aí? Eu falei assim, bom, então vamos lá, eu vou arriscar. Porque eu estava ali ainda morando com meus pais, né? Eu tenho, graças a Deus, tinha comida, tinha uma casa. Eu falei, então, você imagina, se eu faço administração, que é um curso que eu não quero, e amanhã eles mandam embora, eu vou estar desempregado e com uma faculdade que eu não quero. Então, se é para arriscar, um ano eu só trabalhei para juntar dinheiro, que não tinha condições nem de uma faculdade pública, que era difícil, jornalismo ali ter 2003, 2002 ali para poder conseguir. E aí as particulares é muito caro. Sim. E nenhuma perto de Sumaré. A mais próxima era Roller em Hortolândia, que era mais dentro do custo-benefício que eu conseguia. Mas aí eu trabalhei esse um ano, juntei dinheiro para poder pagar a matrícula e pelo menos 2 mensalidades. E o dinheiro que sobrou um pouquinho era para poder ajudar no combustível um amigo que era de Sumaré também, fazia administração para a gente fazer esse translado Hortolândia-Sumaré. E aí eu recebi uma promoção para poder trabalhar na Bosch na época. E assim, eu não tinha condições ali de poder tipo, pagar tudo sozinho. Aí minha mãe me ajudou, comprei meu carro.
Aí eu falei assim, bom, cara, só que tudo assim no 0 a 0. Ela até chegou a fazer uma promessa que eu conseguisse um emprego para pagar o valor da minha mensalidade, que era R$ 550. Que não, era R$ 500. Aí eu consegui um emprego para ganhar 550. Era R$ 50 por dia Promessa de e mãe. sobrava R$ 500, que era para poder pagar. E aí foi embora. Fui tocando e sempre, tipo assim, cada vez mais me aprofundando, conhecendo algumas coisas do jornalismo que para mim, cara, era muita novidade. Tanto é que os 2 primeiros anos a gente fazia junto com o pessoal de publicidade e propaganda. Então tinha várias matérias ali que eram em conjunto com eles, até depois que a gente foi direcionando mais segmentado para o jornalismo. E aí eu comecei a me destacar na disciplina de assessoria de imprensa. E como era tudo muito apertado, e assim, cara, não tinha condição, tipo, às vezes nem de comer um lanche na hora do intervalo. Então eu ficava ou estudando ali mesmo durante os intervalos, ou às vezes eu ficava até mais tarde na Bosch para jantar junto com o pessoal do terceiro turno, e aí chegar já, tipo, tranquilo, porque eu só saía de casa às 6 horas da manhã e voltava à meia-noite. Então eu ficava praticamente fora de casa, só ia para dormir. E aí, às vezes, alguns senhores que tinham se matriculado ali para os jornalistas tinham algumas dificuldades em computador, essas coisas, e eu ajudava eles nos intervalos. E aí eles falavam, viu, vamos lá tomar uma coca lá, pagar pra você. E aí eu descia. Ou então, um dia nós comia lá um pão de queijo com maionese, um pão de queijo com ketchup, um pão de queijo com mostarda, só para diversificar os Sim. sabores e não enjoar. Então, assim, foi um período muito legal, porque isso daí me deu uma garantia que eu falei, bicho, é o que eu quero viver. Então, não é a faculdade que vai fazer meu nome ou algo do tipo. É o tanto que eu consigo me desempenhar para isso. E aí eu estava muito ligado ainda ao esporte, e nessa época o Sumaré tinha um time de futebol profissional que disputava a 4ª divisão do Campeonato Paulista. E ninguém cobria os caras. E aí eu pedia para fazer matérias e ficava mandando lá pro site de Futebol Interior postar lá os gols que saía, ou pegava para sair mesmo no caderno de esportes do Tribuna Liberal do Sumaré, que hoje eu tenho uma coluna que eu assino sobre música sertaneja de domingo lá, ou para sair no editorial, só para ter o meu nome lá, tipo, opa. Eu falei, um dia eu sabia que ia ter isso. Não cobrava nada, mas ficava fazendo isso. Nesse processo todo ali rolando, inclusive o Red Bull Bragantino, que hoje disputa até Libertadores, Série A do Sim. Brasileiro, o primeiro jogo profissional deles foi em Sumaré, cobertura minha. O Sumaré perdeu de 2 a 0, os 2 gols do Red Bull foi um atacante chamado Fernandão, e o time era treinado na época pelo Paulo Sérgio, que foi tetracampeão em 94 pela seleção brasileira. E eu que fiz essa cobertura, tudo lá, mandei pros caras e tal. Eu falei, cara, que da hora. Aí eu falei, mas ainda assim, com esse lance de querer assinar, de ter o meu nome em algo publicado, eu tive a ideia na época, conversando com alguns professores, orientadores meus na época, de fazer um livro-reportagem. E eu falei, meu, eu quero contar a história dos times de futebol no interior. Ele, só fazer narrativa todo mundo conhece. Então, assim, vamos pegar uma situação que está em alta na época, que era a Lei Pelé. Que muitos clubes, eles se sentiam prejudicados pela nova legislação, que veio para poder regularizar, profissionalizar os contratos e tudo. E aí alguns clubes foram rebaixados, enfim. E o Guarani, na época, é o que retratava maior essa deficiência, assim, entre do que já foi e o que era de já ter disputado o Libertadores, ser campeão brasileiro, o único time de fora de capital na época, até então campeão brasileiro. Só que eu queria falar de Ponte Preta, não, vamos falar só do Guarani. Até do Jundiaí eu comentei, porque o Jundiaí também ele havia sido campeão da Copa do Brasil, disputado Libertadores, ou seja, quer dizer que a Lei Pelé ela não foi... se foi a Lei Pelé que prejudicou, por que nesse período o Santo André foi campeão, o Barueri teve vários acessos, o Jundiaí conseguiu ser campeão. Então, ali no processo todo do estudo, a gente identificou que a causa foram as más administrações e tudo. Mas, enfim, aí o livro ficou pronto. Tipo assim, eu tinha que lançar ele em dezembro de 2007, era setembro ele estava pronto. Inclusive, eu tive até alguns amigos, né, na época, deixa eu assinar aí também, para ter meu nome. Eu falei, cara, isso não. Quero o meu nome é ali. meu, né? Não, é meu. E aí eu falei, não, isso daqui tá pronto. Então, assim, chegou dia 3 de dezembro de 2007, eu fui o primeiro a apresentar na banca. Assim, graças a Deus, bem avaliado. Avaliei com 10. E aí o professor falou assim, tá pronto para lançar. Aí no dia 10, eu falei, sério? Eu falei, não precisa mudar nada, você já pode lançar. Aí na gráfica, foi uma gráfica rápida, eu, tipo, juntei um dinheiro lá e consegui ainda imprimir mais 250 livros. Fiz um lançamento na livraria Nobel do Campina Shopping.
Fiz um banner rapidão lá, numa gráfica rápida, colocou o logo do Guarani, passou um Ponte Pretano, deu um chute no banner, derrubou. Eu falei, nossa, olha que eu tô no shopping. E no mesmo dia, eu fui no mercado fazer compra, tipo assim, comprar vinho, Coca-Cola, pra levar e ter esse coquetel de lançamento. Né? Sim. E aí rolou, tipo, o Carlos Batista da Band de Campinas me liga, meu celular, eu no mercado, Diego, Ivan, falei, sou eu, viu? Você não quer... Você tá lançando um livro do Guarani hoje? O pessoal da comunicação aqui falou que você tá lançando do Guarani, não sei o quê. A gente pode mandar uma equipe para fazer a cobertura? Eu falei, meu Deus. Eu falei, pode. É o cara que eu assisto na televisão, tipo, todo dia de manhã, como se, pô, tá mandando equipe para fazer matéria. Mandou, foi bem pra caramba, terminou. No dia seguinte me liga um pessoal da Rede Família. Pô, nós tá fazendo especial aqui, só do fim de ano, só com celebridades aqui do esporte do interior. Eu falei, beleza, tipo. E aí a gente vai trazer num dia o Careca, outro dia o Zenon, outro dia o Dicá, outro dia o... Acho que era Oscar. E aí no outro dia é você. Eu sou jogador de futebol e eu. Eu quero Só que você estrela. venha, eu quero que você venha, fale do seu livro, conta a história, de como que você lançou. Porque era um tema muito recorrente na época. Sim. E, enfim, aí eu falei, beleza. Aí fui, participei, aí, cara, passou mais uma semana, me liga o pessoal do Sport TV. Ó, Diego, aqui, esqueci o nome do cara. Ele falou, eu tenho um blog aqui que chama... Tô fazendo toda essa narrativa pra chegar no treinamento, pra você ver que até no Sim, futebol mas tem teve história. alguns ganchos pra poder chegar ali. Aí ele falou assim, eu tenho, Ademar, eu tenho um blog aqui que chama Futebol Caipira. Só que, bicho, eu tô indo pra uma outra emissora, eu não vou mais manter aqui esse blog, embora o blog é só de funcionários da Sport TV ou Globo ou ex-atletas. Só que, assim, é uma visibilidade muito boa. Você não topa de assumir esse blog aqui, manter atualizado semanalmente, com matérias, e, enfim, você está saindo da faculdade agora, eu acho que de repente para você fazer o nome é legal tal. Eu falei, cara, demorou. Tô dentro. Aí ele falou assim, sugere um nome de blog. Eu falei, tá. Ele falou, tenta remeter alguma coisa em relação ao interior, que é onde você mora. Eu falei, tá bom. Aí veio, tipo, interior, sei lá, música, viola, bola, aí, blog, bola e viola. Aí o designer tipo, da Globo, o cara foi tão feliz que ele usou. Eu posso até depois mandar para vocês o logo, de repente, caso vocês consigam Manda, inserir. sobe junto. Ele usou o círculo do meio de campo como se fosse um braço do violão e fez as cordas. E ficou bola e viola e, cara, e foi embora. E ali eu comecei a fazer várias matérias. Na época, o Rivaldo, que foi campeão com a seleção, ele voltou para o Mojimirim para ser presidente de jogador de futebol. Eu fiz uma matéria através da assessoria de imprensa que foi capa no G1. Depois eu comecei a aproveitar dessa visibilidade para fazer algumas matérias fora. Inclusive, assim, uma tenista russa que eu vi uma matéria dela que ela falou assim, eu quero passar férias no Brasil. Cara, eu entrei no site dela e aí consegui o contato lá e comecei a conversar com a assessora pelo Google Tradutor. E falei, bicho, quero fazer uma entrevista com essa menina aí. Aí eu falou, você quer? Fiz, né? Foi capa na UOL. Depois teve o Lucas de Grassi, que foi um piloto da Fórmula 1 e hoje ele disputa, acho que Fórmula E. E era um cara muito assim, na rede social, eu tava sempre ali, eu falei, cara, eu vou fazer uma entrevista com esse maluco aí. Mandei uma matéria, veio, quero saber da sua experiência na Fórmula 1. Fiz a matéria, foi capa no Globo.com de novo. Então, assim, tem muitas matérias que hoje se digitar no Google, por conta desse histórico, que foi destaque. Mas a ideia sempre foi assim, eu aproveitei naquele momento não só da visibilidade, da condição que me deram dentro do Globo Esporte, do futebol, mas que eu pudesse atingir outros setores do esporte, que era o meu sonho. E aí eu falei, beleza, agora chegou a hora que, tipo assim, já tava tendo 80, 100 mil acessos no blog, e o pessoal da Globo, inclusive, me cobrava, do tipo assim, Diego, caiu pra 40, tá bom, mas precisa fazer matéria de... Assim, tava tendo já uma cobrança, mas não vinha o financeiro. Aí eu falei, peraí, agora eu acho que eu consigo mudar essa chavinha e eu sempre tive essa vontade de ser empreendedor. E aí eu peguei e falei, eu vou criar uma revista eletrônica esportiva. Aí eu criei uma revista que chamava DJV Esportes. E eu mesmo escrevia ali, eu fazia a edição, criei um PDF, fiz um e-mail, toda semana no domingo eu mandava pro pessoal para eles lerem e tinha o portal o site online. Aí teve uma amiga de Sumaré que ela teve uma ideia, falou assim, cara, você não quer entrevistar uma atriz
e modelo, que é muito amiga minha, de repente pode ser que ela te dê uma visibilidade maior que ninguém sabe. Eu falei, pode ser, passa o contato pra mim. Aí ela passou, e é uma menina que assim, ela tinha sido Miss Sumaré, Miss São Paulo, tinha sido segundo lugar no Miss Campinas e foi quarto lugar no Miss Brasil. E ela era atriz da Praça Nossa, do SBT na época. Eu falei, nossa, tem história pra contar. Aí chamei ela pra gente tomar um café, tudo. Aí conversei com ela e ela ficou meio assim. Falei, não, puta, nunca ninguém. Assessoria de imprensa, tipo. Ah, não, desculpa. Aí eu falei entrevistei ela porque tinha uma seção no meu site que era assim: conheça a atriz. E só que tinha que ser algo que remetesse ela com algum tipo de esporte. E aí ela contou a experiência que ela teve na Stock Car, o dia que ela foi Green Grid lá e não sei o que, papapá. Eu peguei e postei essa matéria, começou a entrar muita gente pelo Google, que eu comecei a ver depois, buscando o nome dela na internet. Falei, Que cara, essa legal. menina, ela tem mercado. Aí eu peguei e chamei ela depois para poder conversar de novo. Eu falei, você já fez algum trabalho de assessoria de imprensa? Não, né? O que que é? Aí falei, aí ele ficou meio assim, demorou uma semana para me responder. Aí me chamou para ir é, na casa dela, eu conheci a família, tudo, não sei o quê. Eu falei assim, ó, chamou o irmão dela, falou assim, o irmão dela me perguntando, como que é uma menina bonita, de repente, quem é esse cara que tá aqui? Né? Eu falei, bicho, é só trabalho. É isso aqui que eu quero fazer isso aqui. Matéria, soltar na mídia, eventualmente ela vai ganhar destaque, eu vou ganhar visibilidade, e depois a gente define um valor e vamos embora. Eu só preciso dar a oportunidade. Então vamos fazer. A gente começou a trabalhar, se tornou super amigos. Inclusive, hoje, eu sou padrinho de casamento dela. Que Tem legal, 2 filhos, é É. super amiga nossa, é uma das melhores amigas que eu tenho. A gente se vê a cada 6 meses ou um ano, mas assim, sem cobrança, sem nada, e sempre sempre torcendo um aquela pelo energia outro. gostosa, né? Quando se Eu falo porque eu encontra. cito muito ela, porque ela me abriu as portas. Por quê? Depois de um período de a gente trabalhando, ela dentro do entretenimento também, ela acabou conhecendo o Belucci do Marcos Belucci, que era muito amigo dela. Aí eles vieram fazer um show no Rodeio de Sumaré em 2011. 2011. E ela falou pra mim, vamos lá comigo. Aí foi eu, ela e os irmãos dela. Aí a gente chegou lá, conversando com os meninos, tudo, de repente tinha 3 meninos que estavam no canto do camarim. E aí eu mesmo cheguei pros Bill e falei, o que vocês fazem, mano? Mano, é um trio, né? Toca, canta. Eu falei, sério? Eu falei, como vocês chamam? Trio Bravana. Eu falei, puta, que legal. Aí eu falei, você, eu falei, sou assessor de imprensa, o que você faz? Aí eu expliquei. Aí eu falei, bicho, eu fui meio que prospectando. Eu falei, viu, vamos fazer uma experiência aí, ver o que dá? Deixa eu divulgar vocês. Então, onde vocês fazem show? Né, faz Caçapava, Estância Nativa, que hoje acho que nem existe mais, mas, cara, era uma casa na época ali muito que bombava. Aí uma casa que acabou de abrir. Como chama? UDS. A UDS era de Sorocaba, em São Paulo, que era uma rede que Sim. foi para Curitiba, Santa Catarina, e eles eram fixos de lá. Eu falei, então vamos fazer, cara, vamos divulgar. Eu falei, o que dá pra gente poder fazer? Ele falou, não tem dinheiro pra pagar, cara, nós paga pra tocar praticamente, pra empatar, nós três, enfim. Na época eu tinha um Nextelzinho, rádio. E eu falei, paga meu Nextel por mês. Então, assim, meu primeiro salário de assessor de imprensa foi para ganhar R$ 70, para pagar meu Nextel. Chegava a conta, passava para eles e eles pagavam. E eu falei, então tá bom, vamos começar a divulgar. Comecei a divulgar, comecei a ir com eles. Então eu fui numa feijoada do bem que teve na UDS lá com o João Neto Frederico, e aí começar a se relacionar, conhecer as pessoas, eu comecei a fazer as postagens. Na época, o meu círculo, assim, o meu meio era muito pequeno, então eu tinha até dificuldade de postar em alguns lugares, aí onde eu tive a ideia de fazer o blog, eu falei, se todo mundo tem blog, alguns estão até cobrando para fazer, por que eu não posso fazer o meu? Eu sempre gostei de escrever, aí eu fiz o Almanac Sertanejo, que era para ser um braço de divulgação dos clientes que eu tinha até então, que naquele momento ali era o Trio Bravana e a Karina. Como as coisas foram tomando uma proporção, e aí eu fui direcionando mais para o entretenimento. Através da divulgação, aí chegou uma divulgadora de rádio que trabalhava com o Dani e Diego, que hoje é a dupla que eu trabalho há 12 anos. E aí, vamos fazer, cara, como que vem aqui e tal. Aí cheguei lá, fui em Santa Bárbara, conversei com o empresário. Humildemente falei assim, olha, bicho, eu sei que os meninos têm história, acabou de gravar um DVD lascado aqui, o Pinóquio produzindo, eu quero trabalhar com vocês, mas eu preciso que vocês tenham paciência comigo. Porque eu não tenho esse mercado todo que vocês estão imaginando, mas eu tenho vontade de fazer o negócio acontecer. Não, tá bom.
o que a gente pode pagar hoje é R$ 500. Eu falei, nossa, pô, era 70 e pouco eu Ele ganhava no acreditou. rádio, então eu já tinha um Bravana, Dani Diego e ganhava R$ 500 na época. Eu falei, vamos fechar. E eu comecei a ir com os meninos em TV Aparecida, em tudo quanto é lugar, aprendi muito com eles. Eu falo que, assim, foi uma escola, assim, pra mim, porque eles por isso que eu falo, Karina, Dani Diego e Trio Bravana. Foram situações diferentes que acreditaram e são pessoas que eu tenho até hoje. O Bravana não existe mais, né? Que estourou com muito na balada e tudo, que fez até repertório do Jorge Mateus na época. Mas eu tenho contato até hoje com os meninos. Inclusive o Thiago, que era o baterista e mora em Portugal, ele tem uma produtora em Portugal. Que ele pediu para eu ajudar a fazer matéria, a biografia da produtora recentemente. Então, assim, tem um bom relacionamento com eles. A Karina é, tipo, amiga. Fui padrinho de casamento, como eu citei. Dani e Diego, tô com eles até hoje. E aí, tudo foi abrindo portas, as coisas foram tomando proporção. Tipo, convite de cobertura de evento através do blog. Experiência, o primeiro Country Fest em 2012, Gustavo Lima e Michel Teló, em Sumaré, composição junto com outros assessores. E as portas foram se abrindo e foi tomando uma proporção que eu falei, cara, é isso daí. Chegar Caramba! até aqui. Mas assim, foi. Esse início eu falo porque assim, eu lembro com muito carinho. É história, Porque tem né? muitas pessoas que olham ali e olham ali na frente e falam, cara, eu quero chegar em tal lugar. Mas nem todos estão Preparado. Disposto, né? comprometidos para poder passar o processo. Mas eu falo que assim, foi uma experiência e não me arrependo de nada do que eu passei. E muitas vezes, né, Diego, você tem que trocar figurinha, né? Porque é aquela coisa Literalmente. assim, paga o quê? O seu combustível, o seu lanche, né? Para você conseguir ir ganhando o seu nome, para as pessoas saberem realmente quem é você, né? Em duas cenas diferentes, no início da faculdade, quando eu falei que eu mandava a matéria e enchia o saco dos editores só para ter o meu nome assinado nas notas, literalmente era isso. Eu não estava pensando nem no retorno financeiro. Eu queria ter conteúdo, eu queria ter produção. E depois, já dentro da música, principalmente na época que eu estava mais focado assim, no blog, hoje nem tanto, como eu disse, o blog ele é um braço de divulgação dos clientes que eu tenho através da estratégia de assessoria e comunicação da empresa que eu abri em 2011. Eu ia fazer cobertura em show do Villa Country, sozinho dentro do carro, com dinheiro para pagar pedágio e a gasolina e estacionamento e voltar embora. Sim. Hoje eu sei que tem escritórios que até paga custo e despesa de alguns blogueiros, enfim, o mercado é totalmente outro hoje, é Mudou, muito né? mais online do que offline, como era na época. Sim. Mas assim, era para quê? Para poder aparecer. E aí você voltava até, a gente até brincou nos bastidores aí de um evento que eu falo que hoje a imprensa é muito bem tratada. Na época, não que eu não fosse, mas não tinha, por exemplo, algumas regalias, eu posso falar até ceias, assim, que, enfim, refeições, que na época, no máximo, era um pão de metro ali ou salgadinho pra você beliscar E pega logo o lanche de metro, que senão o metro Senão acabou e já era. Então, assim, eu falo porque hoje tem muita gente mimada até mesmo dentro do meio. Mas, enfim, são situações e situações. Eu acredito que a divulgação era mais difícil antes, né? Hoje tem o Instagram aí que. As redes sociais, tudo, né? Ao mesmo tempo, como eu comentei, era muito mais offline, né? Tipo assim, Sim. vamos falar que até na época o artista fazia a música virar ali, contava muito mais com divulgação de rádio, Sim. naquele pé na estrada. Hoje você viraliza isso numa postagem, num TikTok, uma dança, enfim. Só que ao mesmo tempo também a gente precisa avaliar o mercado de uma maneira um pouco preocupante. Porque os artistas meio que se tornaram, tipo, online, meio que inteligência artificial. Sim. Eu falo porque eu fui chamado em cima da hora para fazer assessoria de imprensa de uma grande dupla famosa que está estourada nas plataformas, nas redes sociais e tudo, que não tinha vendido 700 ingressos para um ambiente que cabia 5.000 pessoas. Caramba. Então, assim, eu participei de um Trends Music, que foi inclusive o Viola Brasil, que bancou todos os custos. Carlão, de novo, meu abraço aí, meu querido. De 3 dias, assim, cara, uma imersão absurda. Só que todos os painéis ali que foram falados, com exceção de um, que era offline, que eu falo que é rádio, todos os outros é para falar de mídia, plataforma digital e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu me senti motivado no final a fazer uma pergunta. Eu falei, irmão, como que a gente reverte em vendas de ingressos todos esses números nas plataformas? Porque eu tô passando por essa experiência. Todo mundo, opa. E aí, por que é preocupante isso? O rodeio de Sumaré esse ano não teve de novo, porque não conseguiu fechar a grade, custo-benefício. Só venda de ingresso não fecha conta de festa nenhuma. Rodeio de Mogi Guaçu também não teve esse ano.
E eu cheguei e perguntei para uma dupla que tem uma projeção muito boa aqui no estado de São Paulo. Falei, bicho, qual é o seu sonho? Você fazer 10 shows de 10 mil reais ou você ficar dentro de casa e ganhar 100 mil reais das plataformas? Ele falou, bicho, eu sou artista. Eu quero ir pra rua. Eu quero olhar pro meu público. É na veia, né? Sabe? Então, assim, e fora que, assim, dentro da nossa parte de comunicação, em relação a os meios profissionais e os próprios profissionais, o próprio Instagram, as redes sociais, eu criei aqui, então, opa, eu já sou influenciador, ou eu já sou jornalista, já posso credenciar no evento, E e não é nem assim, sempre é né? isso. E dá pra ver que assim, né, Diego, você tem toda uma bagagem, você é formado desde 2007, que eu pesquisei. Você É, viu que eu pesquisei sobre eu sua vi, vida você aí, tá né, no livro, rapaz? meu Deus do céu. E assim, eu vejo que você, pelo bate-papo que a gente teve lá fora e aqui dentro, você é uma pessoa que você não deixa passar as oportunidades, né? Porque você vê que hoje em dia, às vezes você conversa com várias pessoas inteligentes, que têm várias ideias e tudo mais, mas fica aquela coisa assim, não põe nada em prática. Né? Então ele está dando uma aula aqui para nós, Ah, gente, de vai imagina. para cima, né? Não basta, ele tem conteúdo, ele é inteligente e ele vai para cima. Eu acho que você sempre soube aproveitar muito bem as oportunidades que a vida te deu. Graças a Deus. Eu falo que assim, modéstia à parte, a minha formação familiar dos meus pais, eu sou muito grato por isso. Tenho um pai que é pedreiro, a minha mãe era manicure e cabeleireira, inclusive hoje ela nem pode mais exercer a profissão por conta de uma dificuldade que ela tem no joelho, meu pai também por algumas situações, mas sempre com muita dignidade. Então, eu sempre falei que eu queria viver da minha profissão. Nunca imaginei ou quis manjar alguma coisa relacionada a dinheiro. Sempre a Sim, oportunidade de poder me sustentar, sustentar minha família e ter condições de viver daquilo que eu sonhei na sim. prática. E eu falo porque, assim, me deixa feliz. Eu falo que se hoje Deus me levasse, estava tudo certo. Eu tive pessoas que, igual eu falei para você, eu não sou nada hoje, mas antes eu era menos ainda. Eu tenho pessoas que começou a fazer jornalismo porque por algum momento, através dos credenciamentos, dos eventos, ou até mesmo, sei lá, por várias situações, me viram como referência de alguma coisa. E hoje são pessoas que estão empregadas em escritórios de grandes artistas, que têm grandes produções, que me acompanham ainda em grandes eventos. E até assim, como sinal em relação a isso, só me permite fazer uma leitura que na época da pandemia, por exemplo, que todo mundo ali estava muito parado, Sim. meu evento eu parei no meio, tipo, eu tava divulgando um show, acho que era da festa da Uva de Vinhedo, era o primeiro ano que eu ia fazer lá. Era Edson Hudson, Maria Maraíza, Mato Grosso e Matias. Eu lembro que chegou o comunicado, ó, os portões não vão abrir. Era dia 14 de março, acho que era uma sexta-feira. Falei, bicho, olha isso, aí tem que soltar uma nota dizendo que não ia rolar, enfim, tudo. E aí a gente passou por esse período todo da pandemia, que ficou praticamente uns 2 anos sem nada, que a gente nem drive-in tinha na época, de fazer aqueles eventos ainda meio que com um certo distanciamento, tudo. E aí tudo que eu tinha, entre aspas, juntado de dinheiro foi, porque foi um período que o meu pai descobriu um câncer de próstata, então maio de 2020 era ir, maio, junho, era ir voltar pro Boldrini em Campinas para ele fazer radioterapia. E às vezes conversando com um assessor de imprensa ou outro, tipo, eu tô desanimado, eu vou parar. Todo mundo tava parado ali. Sim. Só que eu falei, cara, tive uma ideia. Eu falei, bicho, não que eu tenha uma grande experiência, mas algumas situações que eu participei em relação a algumas carreira de artistas, coisas de bastidores, eu fiz um curso, eu escrevi ali, criei um PowerPoint ali que eu tenho até hoje, às vezes tem pessoas que me procuram ainda, com tópicos. Ó, isso daqui vai ser sobre assessoria de imprensa, esse outro módulo aqui vai ser sobre divulgação e esse sobre aqui planejamento de carreira. Aí eu escrevi ali, montei um PDF, aí tinha uma amiga que ela fazia alguns banners, que inclusive é a Valéria do Oceania, um abraço para ela, me ajudou muito naquela época. Falei, vamos fazer um curso online e aí eu vou divulgar isso nas redes sociais, vamos ver qual é a aceitação, vou cobrar um valor simbólico de R$ 50, e aí parte do que eu receber eu vou destinar para comprar alimentos, cestas básicas para doar para esse pessoal que está parado da música, e a outra parte eu vou fazer algumas doações. Cara, a gente soltou isso e começou a ter procura. E aí eu também tive a cara de pau de ligar para alguns empresários e artistas e falar, viu, o que você pode ajudar? Tô aqui, eu tô mandando DVD, na época ainda de CD, sorteia, vende, boné, enfim, dinheiro.
Falei, então tá bom. Aí um amigo meu que era dono de uma rede de mercados do Sumaré, eu falei, bicho, se eu comprar aí, você me dá um desconto? Eu falei, eu te dou desconto, entrego aí, te dou mais R$ 500 pra você comprar. Enfim, Olha. arrecadamos 640 quilos de alimentos, foram 64 cestas básicas. Aí eu doei uma parte para o Boldrini, até como gratidão, porque meu pai fez todo o tratamento lá, entrou em remissão sem gastar R$ 1. A outra parte para a paróquia Santa Terezinha, que é uma igreja que eu vou em Sumaré, teve toda a minha formação assim dentro, não que lá da fé, né? Da fé a gente prática de vida, mas toda a minha formação ali dentro. E a outra metade foi doado para pessoas do meio, tiazinha da limpeza, o cara do iluminador, o produtor de palco. Assim, a maneira que eu encontrei ali naquele momento de manter essas pessoas, tipo, ativa, era participar do curso. Era a gente poder discutir. Então, assim, eu chamei concorrente para entrar ali. E a gente conversava. E aí eu manter a ideia e a mente sã, porque, cara, todo mundo tava pirando naquela época. E a gente sabia de toda a dificuldade que tinha. Então, eu fiquei muito feliz naquele momento, porque, assim, é, eu e o meu sonho, porque eu falo assim, foi a profissão que foi muito além daquilo que eu quis fazer. Ela me deu uma oportunidade de ajudar muita gente. Aí eu fui reconhecido pela Câmara Municipal de Sumaré, com uma menção de todos os vereadores. O padre da época me mandou uma carta assim, maravilhosa, que até hoje eu leio e me emociono. E muitas pessoas que daquela época, que não tinha nem blog, não tinha nada, hoje tem, e são pessoas que contribuem na divulgação dos eventos que eu faço. Então, por isso que eu falo, se eu chegasse aqui hoje, tipo, morresse, cara, eu tô feliz. Ah, você tá rico? Não. Muito pelo contrário, a gente tem uns boletos absurdos para poder pagar e tá pagando, mas a Graças a Deus profissão tá me dá essa pagando, né? condição para isso. Então, assim, eu sou muito feliz e realizado por tudo que Deus me deu, pela oportunidade que Ele me deu, e nunca, sem pensar, tipo, quero o que é meu. Nunca quis passar, nunca. Vocês chegaram para mim e falaram, viu, você não quer ser o assessor de imprensa de tal rodeio? Eu falei, uma que não, outra por quê? Porque eu não tenho estrutura nem de pessoas para trabalhar uma composição de um evento para 10, 12 pessoas, tipo Rodeio de Barretos, por exemplo, como me falaram. Não. Eu falei outra, cara, eu quero, às vezes eu sou muito mais feliz em contribuir para quem está numa projeção do que propriamente para quem já está lá em cima e vai ter dificuldade de aceitar algumas situações, porque eu já passei por isso, porque não, quem é você para falar? Então, opa, deixa eu ser feliz ou deixa eu ser valorizado aonde me valorizo, né? Do que propriamente é porque o artista tem nome. Nome a gente, todo mundo tem. Então, só tem, às vezes, a diferença da projeção em relação ao valor investido, aos empresários que tem, mas a arte todo mundo é linear, faz a mesma coisa. Tanto é que eu não gosto de falar assim, fulano abriu o show do Jorge Mateus. Não. Pedrinho Guga e Jorge Mateus fizeram um show no último dia do rodeio de Americana. Foram palcos diferentes? São situações diferentes? São. Só que não deixa de ser artista e cada um com a sua arte. Às vezes o que Sim, falta é a oportunidade do investimento ou algo o do tipo. valorizar, independente se ele é grande, se ele é médio, se ele é pequeno, se Total. ele está começando, né? Isso Então faz por toda isso a que assim, diferença, até né? no credenciamento, é lógico que a gente tem algumas situações que é muito limitado, são 50 nomes e você tem que acabar de uma certa Normalmente forma é fazendo um quantos? crivo. Depende do evento. Geralmente as festas, os rodeios, eles permitem até 100 nomes. Só que são 100 nomes que produzem, né? Porque eu mesmo recebo, por isso que eu falo, existe esse crivo quando termina a solicitação de credenciamento, que a gente recebe e senta junto para poder definir quem é quem ali. Então, às vezes a gente recebe, Sumaré já teve um ano que eu recebi 156 nomes. Aí passou a peneira que eu para 80. Pessoas que, tipo assim, cadastra ali porque, eu quero tirar foto com o Luan Santana. Escreve assim, entendeu? Aproveita o link do credenciamento, sabe? Perde a Eles têm, oportunidade, né? né? Então, assim, a gente vai fazendo todo esse crivo. Faz toda a diferença, né? E quer perguntar, Estelinha? Vou perguntar. Vamos falar de camarim, né? Vamos. O pessoal dá muito trabalho? Dá bastante. Bastante. Dá bastante porque, assim, eu acho que eu posso ser tanto odiado quanto amado em relação a alguns profissionais do meio. Todo o atendimento, antes mesmo, a gente sempre já faz uma prévia em relação assim, você foi aprovado, então tem todos uns tópicos ali do que você pode, do que você não pode fazer em relação à postura, a comportamento, até mesmo perguntas, que já é meio que determinado para a produção de alguns artistas e propriamente do evento. Para que todo mundo, dentro daquele momento que foi credenciado, possa fazer o seu trabalho. A gente recebe uma lista ali dentro desses 80 nomes que foram credenciados, geralmente uns 15
que gostaria e que tem condições, quando eu digo de material de áudio e vídeo, de condições mesmo de poder fazer perguntas, entrevistas, que esteja minimamente preparado para entrevistar algum artista. Uns 10, 15 ali. Dessa galera, a gente manda para a produtora, para assessoria do artista, e às vezes eles mesmos já fazem um crivo ali, ou determina a quantidade de atendimento. Então, olha, desses 15, a gente vai atender 4. Alguns dão a liberdade para que a produção do evento, o assessor do evento, escolha. Até para a gente conhecer e saber qual é a importância de cada veículo, às vezes, do município, ou quem já é parceiro da festa ou não. E outros acaba acontecendo que assim, olha, desses 15, eu quero que seja atendido por esse. E aí fica aquela situação de você chegar e fazer essa comunicação, parece que é você que é o chato. E às vezes, assim, você não quer colocar a produção ou o artista, tipo, olha, a culpa foi dele, não foi minha. Sim. Mas olha, em relação, aí você monta um texto, olha, em relação à logística, por conta disso, ele só vai atender 3, desta vez ele vai atender esses daqui. E aí cabe o nosso jogo de cintura para tentar fazer o seguinte, olha, mas no mesmo dia também vai cantar fulano. Ah, mas fulano eu não quero. Ah, mas peraí. Uma que assim, o evento, ele não é só as atrações artísticas, ele é muito maior do que várias coisas. Por isso que tanto eu quanto os funcionários que trabalham comigo, a gente apresenta todo o recinto, já vendo a possibilidade de que, olha, cara, faz o atendimento ali do tiozinho que tá ali na barraca, porque ele tá vindo de uma outra cidade, vê quanto que ele já vendeu de pastel, Sim. ou algo do tipo. Tem um outro palco aqui, vamos lá entrevistar os artistas que também tá no outro palco. Enfim, a realeza da festa. É um Então, leque a gente gigante, cria né? sim, a gente cria pautas para que fuja além do camarim. Porque nem sempre a gente consegue fazer, nem sempre não, sempre, quase, né? A gente não Quase consegue, quase nunca. Raramente acontece, mas quase nunca. Fazer todo esse atendimento. Então, outros dias, a gente, olha, você fez, por exemplo, Maiara e Maraísa hoje, mas, cara, o Luan Santana eu não consigo pôr. Mas vai ter o Guilherme, então eu consigo pôr. Então, a gente consegue tentar fazer Sim. esse desmembramento para que seja pelo menos assim, ó, você atender alguém da festa. Você não passou Sim. os dias ali em branco. Então, a gente tenta fazer toda essa manobra. Às vezes não rola, mas do que cabe à assessoria do evento, nós tentamos fazer. E aí, quando a gente consegue, por exemplo, chegar lá, o assessor falou que vai ser 3, mas o produtor é muito amigo, sabe que Sim. toda a forma como conduziu é muito profissional de eventos anteriores ou outras festas, ele fala, Diego, libera mais um pra você. Opa, então você vai lá, ô Fernando, tá viu? Deu certo. Então eu consigo pôr mais um. Top. Então, assim, são situações que a gente tenta meio que fazer. Ainda assim, quando matou os 4 ali para poder fazer, o primeiro que vai entrar, ele vai querer tirar foto, ele faz entrevista, são 3 perguntas, ou no máximo, são duas perguntas no máximo 3 minutos. Aí ele estende. Tudo bem que às vezes o próprio artista estende na resposta. Ok, quando é assim eu consigo ter até um álibi ali junto com o produtor e falar, viu, mas o cara que falou. Então vamos segurar. Aí, mas beleza. Aí o cara, viu, tira uma foto comigo. Aí vai o repórter tirar. Ô, tira com o meu cinegrafista. Aí vai ele, esses 3 minutos já se tornam 7. Sim. Atrapalha Aí tudo, né? Aí o produtor me chama no cantinho e fala, viu, tem 4 para atender, né? Só aqui foi 10 minutos, eu tinha 15. Então, você pode já tirar 2 da fila aí que só vou atender mais 2. Aí eu tenho que chegar pros outros 2 e dizer, viu, graças ao nosso amigo, prejudicou todo o atendimento. Sim. Então não rola. Na sua opinião hoje, Diego, cita 2 artistas para nós que você acha assim o mais difícil para conseguir entrevista ali que você fala. Esses todo mundo quer e é difícil a negociação. Luan Santana e Gustavo Lima. É o que a gente era o que eu fiz essa pergunta Já sabendo a resposta. já sabendo sua resposta, assim, imaginando, né? Porque, assim, uma das situações é o fato deles chegarem praticamente em cima do show. Sim. Então, eles têm um compromisso em contrato de atender as fotos dos patrocinadores e do contratante, que no máximo ali é 15 pulseira, tem artista que é 20, tem artista que libera 25. Qual é o que dá menos? Menos pulseira. Aqui eu já fiz. Cara, teve um que liberou 10 uma vez, eu não lembro agora quem que foi, se foi o Luan Santana, acho que mesmo, que liberou 10. Isso foi em... Deixa eu lembrar onde que cidade que foi. Sumaré. E 10 pulseiras, às vezes as pessoas falam assim, é bastante. Depende, pega só de patrocinador aí. Não, se né? você imaginar, por exemplo, que às vezes são 2 sócios
Exato. no rodeio. Então, É. você tem dois Cadê? presidentes. Aí ele tem uma mulher, né, geralmente, ou que seja namorada, tem um filho, filha, que é fã do Pega uma na Castela da Vida. Só ali mordeu já uns 5, 6. É. Aí você tem os patrocinadores. O prefeito do evento, o prefeito da Entendeu? Então, cidade. assim, é muito apertado. Sim. Eu já tive 3 eventos que eu cuidei das pulseiras do contratante. Meu Deus do céu. Nossa, como Nem que quer você mais, né? fez? Pega e fala, E era toma. do tipo que ele falava, se vira. Eu falei, cara, mas tem 30 pessoas aqui. E ele nem quis, Não, nem quis. não, ele nem tinha um. Nem tinha um. Eu até cito o nome, é o Marcos Pacheco, eu trabalhei para ele fazendo, além da assessoria de imprensa, fazendo esse trabalho de camarim ali com ele no rodeio de São João da Boa Vista, de Cajamar por 2 anos, Bragança Paulista e acho que foi esses 4. Foram 4. Eu vi que você já fez várias festas pelo Brasil inteiro aí. Tem alguma festa que você fala, nunca tive oportunidade e gostaria de fazer ou não? Nenhum. Nenhuma? Todas que você... Assim, eu tenho 2 grandes eventos que é muito grande. Onde eu moro em Sumaré. E a cidade ali, ela é muito privilegiada, a nossa Sim. região de eventos. Então, um raio de 50 quilômetros, a gente tem em março o rodeio de Limeira, em abril Paulínia, em maio Hortolândia, em junho Americana. Julho agora não, mas eu trabalho em Itapecerica, que é totalmente fora. Agosto, Piracicaba, Indaiatuba. Setembro, Jaguariúna. A gente tá falando tudo perto aqui. Glamour, você fala, nossa, Americana, você fala de Jaguariúna, tudo. Mas, cara, única festa que, na verdade, eu não digo nem sonho, mas que eu tinha um desejo de trabalhar, era em Sumaré. E eu realizei esse sonho em 2018. Porque eu já tinha feito Arthur Nogueira em 2017, Hortolândia em 2016, e eu morando na cidade, eu falei, gente... E o pessoal da imprensa, eles pediam, porque a gente Sim. acaba fazendo uma relação de amizade, e eles sabem o que eu posso contribuir para que eles entrem na festa, eu faço. E eu lembro que, cara, quase que eles queriam fazer baixo-assinado na época. E foi tão legal que, assim, quando o contratante me chama... Na verdade, em 2017, eu participei de uma licitação. E a pessoa que ganhou, ainda ela me ligou e falou assim, viu, é muito bom concorrer com você. Você é justo, você joga limpo, só que eu entrei, fiz o gol aos 48 do segundo tempo e eu vou fazer a assessoria de imprensa desse ano, mas eu sei que um dia essa festa vai ser sua, porque ela merece ser sua. Ao mesmo tempo que sou com uma certa arrogância, teve uma certa humildade de entender que, tudo bem. Aí chegou 2018, o Serginho me ligou, que inclusive até hoje ele é o diretor da festa, e falou assim, viu, você quer fazer Sumaré? Eu falei, mas sim, falei, vou participar de licitação de novo, que veio uma de Indaiatuba, veio uma de São Paulo e não sei o quê. Eu falei, nossa, preguiça. Eu falei, mas tudo bem, vamos embora, porque eu já conheço o trabalho, você tem que chegar a dar o preço e o contrato ou não. Sim. Não, vem cá, vamos falar de valores. Aí falei, cheguei em casa e ele falou, viu, a festa é sua. Puta, aí me deu juro pra você, me deu um baque, assim, nem o DVD do Sam, com todo respeito ao projeto, do Sam, que foram 15 participações, o segundo maior DVD da história, que eu fui assessor de imprensa, eu fiquei com frio na barriga quando ele me ligou e disse, o rodeio de Sumaré nasceu. Eu falei, maravilha. Aí eu falei, posso comunicar? Nossa, acho que eu devo ter essa postagem na história lá de 2018. Cara, o que teve de comentário, de curtida... aí tem o Alessandro, da Rádio Vox 90, talvez vocês tenham conhecido em Americana, Sim. que inclusive no dia, no 2018, ele chegou, ele fez uns stories, eu devo ter esses vídeos ainda, ele fala, cara, esse rapaz aqui, ele tá parecendo o caminhão do baú do Faustão, de presente. Era bolinho, era comida, Verdade, era não sei que do que, legal. era chinelo, roupa. Cara, eu me senti, nem se juntar todos os aniversários que eu fiz da minha Você vida, ganhou tudo presente. tanto presente que eu ganhei ali. Então, assim, eu fiquei muito emocionado na época. O Dani e Diego, que é a dupla que eu assessoro, eles foram convidados para assistir um dia um dos shows. E aí o pessoal, vamos tirar uma foto junto. Reuniu a galera de imprensa para fazer uma foto. Eu com eles me seguraram, cada um me levantaram, cada um segurando uma perna. Bicho, parou assim a festa. Foi muito Isso legal. que ano? 2018. Então, assim, foi um ano que eu me senti, assim, realizado. Sumaré. Era só o que eu queria fazer. Não que eu não tenha projeção, maiores ou não. Cara, eu quero fazer a melhor entrega que eu posso nas condições que eu tenho. Enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella. Então, se hoje a condição que eu tenho é o rodeio de Indaiatuba, é o rodeio de Piracicaba, é a Pepsi, é o Lucas e Breno, é o Dani e Diego, é a Rafaela Carrego, enfim, é a entrega que eu quero fazer.
Porque eu brinco, né? Falo que jornalista não é rico, não. Mas o prestígio, o nome, a gente perpetua. Então, assim, é o que eu quero deixar, independente de onde eu passar. Ó, eu trabalhei 1 ano aqui, mas que você tenha boas coisas para poder falar de mim. Então, e se eu não tenho boas coisas para falar de alguém, eu prefiro não falar, né? Mas se eu tenho, como eu citei o Trio Bravão, Dan Diego, a Grana Pacheli, que são pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, porque confiaram em mim, me deram um voto de confiança, e graças a Deus as coisas foram acontecendo. Próxima festa que vem agora seria de Indaiatuba. Indaiatuba, dia 8 a 16 de agosto, e eu também faço um trabalho em conjunto com o pessoal do Rodeio de Piracicaba, que é a mesma data, que fica uns 80 quilômetros uma cidade da outra. É a mesma E data, você certo? vai- mesma data. E você vai fazer assessoria de imprensa das duas festas? Eu vou estar presente em Indaiatuba, que ali é o contrato que eu tenho junto com a comissão organizadora há 4 anos, que eu tenho que estar ali. Então, isso daí, eu e minha equipe vai estar ali. Em Piracicaba, eu faço as notas, solto as notas, faço o credenciamento, mando para a recepção e lá uma pessoa da organização recebe os credenciados e direciona eles aonde que eles têm acesso. É o famoso Home híbrido office, que vocês isso. chamam hoje, né? E É. dá certo? Deu certo, está dando certo até hoje. Eu tive essa experiência em Itapecerica da Serra por 2 anos. Uma outra cidade também, ali na Grande São Paulo, que eu fiz, foi da mesma forma, não me lembro o nome agora, senhor, preciso tomar mais ômega 3. Ou talvez seja a dinâmica da correria que foi esse dia que me tirou um pouco da memória. E faço há 3 anos a festa do figo da goiaba de Valinhos. Então tem uma pessoa lá dentro, que eu faço o mesmo trâmite todo e mando para eles lá. Exceção, quando acontece alguma coisa do tipo, sei lá, vem um governador, vai ter uma demanda de imprensa um pouco maior, então eu preciso que você venha aqui. A gente combina uma situação e vai lá. Mas ao contrário, até pelo custo-benefício. Não que eu seja caro, gente, pelo amor de Deus. Mas é que às vezes Jogador caro. Tem que valorizar, né? metade o valor, né? É um jogador caro. Com certeza a Forecast vai estar presente na festa de Indaiatuba. Muito bom a grade de shows, Sim. né? Que vamos ter desde a abertura, começo, meio, fim, só showzaço mesmo, né? E o que você fala pra nós? O que você espera dessa festa aí? E é legal que, assim, é uma grade eclética, né? Sim, Porque total. você vê gêneros diferentes para atender todo mundo. Você tem ali um Péricles, aí você tem um Fernando Sorocaba, você tem um Uma Natan, Ana. o Alauana, tipo o Zé Neto que tá voltando depois de 2 anos, Sim. Maiara e Maiara e Maraísa Maraísa, e o sim. Guilherme aqui. Então, assim, é uma grade que consegue atender toda a demanda ali do público que vai. E é uma festa que ela não é só conhecida em Indaiatuba, no caso, na cidade. Ela é de toda a região. Sim. Então, Vai vir até de Salto. e além, até credenciamento eu já recebi de sul de Minas. Olha só. Então, assim, é uma festa que ela tem tomado cada ano um alcance maior, uma propagação ainda maior. Ano passado, quem ganhou a etapa de montaria foi disputar a semifinal em Barretos. Então, assim, não só a questão artística, ela proporciona aquilo que a gente falou, que o evento é muito maior do que os shows e tudo, a questão do esporte mesmo, sabe? Então, a expectativa é muito boa, as vendas de ingressos têm sido muito boas, e eu acredito que vai ser uma edição, assim como foi dos anos anteriores, muito boa. E só um detalhe, é uma festa glamourosa, porque, assim, você vê a questão de iluminação, os painéis de LED, o camarote que tem ali, tanto o Super Prêmio, quanto o camarote Open Bar, Open Food. É uma festa que se preocupa principalmente em relação a causas sociais. Então tem um camarote ali que ainda não fechou para esse ano, mas é muito provável que vai acontecer, que é a DVI, que é uma ONG de Indaiatuba, de deficientes visuais, que você comprando aquele camarote, você ganha, tem massagem feita por eles. Sabe, é bem legal. Isso não só em Indaiatuba, Piracicaba também esse ano vai ter tradução em Libras de todos os shows simultâneos, com telão aparecendo. Top. Uma festa assim, rica que a gente costuma sim. dizer, né? De tudo, né? Sabe, então assim, as festas do interior, elas têm se preocupado bastante com essas causas sociais, que é bem legal. Não só de Indaiatuba, igual a Piracicaba, Sumaré teve há 2 anos esse mesmo cenário. Foi, na verdade, o rodeio pioneiro que trouxe essa inclusão, vamos dizer assim, para dentro da festa. Uma curiosidade, você ainda mais esse ano que você vai pegar 2 eventos gigantes aí. Quantas horas você dorme por dia? Nossa, ó, eu dormia muito mal. Dorme, né? Eu sempre dormia assim, mal, mas eu sempre fui muito virado no giraia, sabe? A minha cabeça
a milhão. Então, por para. exemplo, eu acordava 3, 4 horas da manhã para escrever texto. Porque é o horário mais tranquilo, onde ninguém enche o saco, ninguém tá mandando mensagem, ninguém tá ali, tipo, pedindo informação. O povo, quando ele tá começando a acordar 9, 8 horas da manhã, praticamente tudo que eu tenho de texto para produzir, tá pronto. Eu sempre fui muito funcional, assim, matinal, na verdade. Então, até que eu acordo 15 para 5 da manhã, vou pra academia às 5 horas, 6 horas, 6 e meia, tô de volta e tô ali a milhão. Então, assim, essa é a minha rotina. Mas é aquilo, eu dormia muito mal, mas por essa questão de ansiedade, essas coisas tudo. Depois de um ano e meio pra cá, principalmente assim, agora tem um colinho mais, tá mais tranquilinho, consigo dormir. Mas mesmo assim, eu durmo pouco na época de eventos, porque termino o rodeio, rodeio não, termino os atendimentos, eu sempre procuro assim, terminou o último artista atendeu a imprensa, ele subiu no palco, cantou 3 músicas. Então, assim, o que eu tinha que fazer teoricamente ali, eu faço e vou embora. Por quê? Uma, que eu até deixo isso muito claro para os contratantes. Eu não sou o segurança que tem que fechar o portão, terminar ali no evento. Porque eu já sou o primeiro a chegar. Porque a gente já chega, principalmente no primeiro dia de evento, para conhecer toda a equipe de segurança, saber quais são os acessos, quem sou eu, olha, eu vou passar por aqui. Vai passar por aqui pessoas que não têm pulseira, mas estarão comigo ou com minha funcionária, com o meu funcionário. Então, você pode liberar para atendimento no camarim, para a gente fazer todo esse trabalho. Então, assim, o evento abre os portões às 7, 5 e meia, 6 horas eu tenho que estar lá. Sim. Para fazer toda essa prospecção. E aí tem todo o trabalho, terminou. Então, assim, o ano passado, vou pegar como Indaiatuba como referência, eu cheguei entre 4 e 5 horas da manhã. Aí você dá os cochilos, 8 ou 9 horas. Teve uma situação muito chata que aconteceu comigo, inclusive foi no rodeio de Indaiatuba há 2 anos. Que eu cheguei em casa às 5 horas da manhã, aí me liga uma das diretoras e fala, viu, descansa um pouquinho rapidão, mas volta pra cá 8 horas que a gente tem reunião, que teve um incidente muito grave aqui e a gente precisa comunicar isso pra imprensa. Falei, meu Deus. E de Sumaré ao recinto dá 1 hora, dá 55 minutos. 1 hora certinho. Nossa. Falei, gente, e como que você dorme? Não, você não Uma sabe nem se notícia alguém na cabeça. morreu, Nem, né? nem Não, falou foi. nada. É. Como que você dorme numa situação dessa? Você chega lá, você... Falei, puta merda. Aí tomei banho, 7 horas peguei o carro e 8 cheguei lá, fiquei virado praticamente o dia todo. Então assim, você dorme muito pouco. Geralmente é entre 3 e 4 horas no máximo, e picado. Agora, o que é gostoso mesmo é quando chega no último dia. Sim. Na hora que você chega em casa, você fala, meu Deus, obrigado, Senhor, mais um trabalho. Aí você apaga. Entreguei Não, tudo. literalmente. Eu não gosto da palavra sucesso, né? Mas você fala assim, puta, entreguei com sucesso o negócio. Sim. Então você consegue relaxar. É lógico que depois ainda tem o pós-evento, pra você escrever, papapá, escreveu, postou e tal. Aí zerou de vez. Mas Gratidão, né? Mas graças, porque assim, eu falo que a gente trabalha onde 95% das pessoas vão se divertir. Quando termina o atendimento, já por volta ali de 2 horas, 3 horas da manhã, quando o cronograma ajuda a gente e tudo, né, dá certo, nem sempre dá, mas às vezes dá, cara, tem muita gente que tá bêbado ali, e eu não quero dar pano pra manga pra nada, eu não quero que, tipo, eu não bebo durante o evento, eu adoro uma cerveja e um chopp. Ontem, por exemplo, na quarta-feira, da Pepsi estava num evento que os jornalistas convidados ali tinham essa possibilidade de beber, ok, mas eu não. Porque literalmente ali eu preciso. Você imagina, Deus me livre guarda, acontece alguma coisa num evento, o assessor tá bebendo. Sim. E aí vai lá uma emissora, olha a condição que tá o assessor da festa. Cara, precisou socorrer, ele foi socorrido, né? Entendeu? Você tem que dar exemplo, referência para as coisas. Sim. Então, embora, olha só que coisa, eu trabalho muitas vezes na noite, mas eu não sou da noite. Não sou de balada, eu não gosto de balada. Você então, funciona mais de dia. Totalmente. Mas eu faço a entrega que eu tenho que fazer e volto para casa, que é o meu porto seguro. Eu não vejo a hora de chegar e tá dentro da minha casa. Então eu falo até para os meus funcionários mesmo, falo, você quer ficar? Mas cara, postura, não bebe, não dê pano para manga. Sim. Não deixa nego ficar falando, mas é o assessor da festa que tá fazendo. Termina o que tem que fazer, melhor coisa, vamos botar embora. Tanto é que assim, Indaiatuba é tão bacana que a minha equipe, eu mesmo já faço questão de, tipo, eu, minha esposa e tem mais um funcionário. A gente vai, já pega ele, a casa dele, então não tem muito o que ele fazer. Ele tem que voltar comigo, já deixa ele, tá tudo certo. Sim, já sei que tá em casa, tá todo mundo dormindo, uma tá do meu lado, outra eu já devolvi. Total. Acorda todo mundo amanhã. Sabe, tá tudo certo.
Maior BO que você já teve? Desse episódio que eu te contei agora, em Rodeio, de Indaiatuba, Em Dayatuba mesmo? foi no show do Gustavo Lima, primeiro dia, há 2 anos, tem duas famílias de Indaiatuba que tinha já uma desavença de anos. E aí duas pessoas dessa família se encontraram em um camarote lá. Eles brigaram, foi separado, os seguranças separaram, teve um outro que foi um pouquinho mais machucado, foi pro posto de saúde, depois ele foi liberado, e aí um dos dois ficou esperando o outro lá depois da portaria. Fora do recinto, fora do ambiente, mas depois da catraca. Se encontrar de novo, começaram a brigar, houve um empurrão, o cara caiu e bateu a cabeça. Morreu. Puta. Morreu? Foi esse dia que eu tive que voltar para fazer comunicar essa nota. Caramba. Porque antes mesmo de comunicar, aí entra a imprensa sensacionalista. Não, porque no primeiro dia do show da Indaiatuba morre, não sei o que, cara, não tem nada a ver com Tem ele, nada a não ver. teve. Aí teve as imagens que mostrou que foi um negócio que aconteceu fora, teve toda a narrativa da história, enfim. E o outro foi de um show do Hugo e Guilherme, numa festa, tipo, pontual em Piracicaba. 3 horas da manhã, o povo me ligando e tiro e tudo quanto é lado e não sei o quê. Falei, meu Deus do céu, isso daí tem acho que uns 4 anos, eu acho. Tiro e eu falei, puta merda, e ambulância, e o pessoal me mandando vídeo. Eu falei, cara, o que aconteceu aqui? Depois que foi sabe, tipo, sei lá, entrou um louco e... Enfim, uma pessoa começou a discutir com a mulher dele e era um PM, ele estava armado, deu um tiro nela. E o tiro acertou uma outra pessoa que morreu, pegou de raspão na orelha do outro. Enfim, e aí teve duas mortes nesse dia. E o pessoal de imprensa começou a entrar em contato. E eu falei, cara, calma. Primeiro que a gente precisa entender o que aconteceu. Aí quando eu liguei pro dono da festa que tinha me contratado, ele falou assim, bicho, o que nós faz? Porque estão achando que é um PM. Porque o fato de não ser um PM dava a entender que o quê? O povo entrou armado, não teve segurança, não teve revista, não teve nada. Foi uma zona. Eu falei, e teve segurança, teve revista. Falei, vamos esperar um pouquinho, né? Ver o que a polícia vai poder falar e a gente vai emitir uma nota. Então a gente vai se posicionar por nota. Não vamos dar entrevista até pra gente poder entender. E foi a primeira vez que eu tive uma nota lida em rede nacional pelo Roberto Kovalik, 5 horas da manhã na Globo. Caramba. De acordo com o assessor de... Falei, vai falar meu nome. Ai, meu Deus. De acordo com a assessoria de imprensa do evento, tal. Mas assim, a gente nunca deixou de atender a imprensa, mas primeiro a gente precisava entender o que tinha acontecido, né? Para poder fazer a comunicação. E aí a gente viu que de fato ali era uma pessoa que estava armada porque a função permitia, mas ela usou de mal. E são tudo coisas que vocês não têm domínio, né? Total. Olha quantas mil pessoas, mas são relações de crise, né? 15 mil pessoas no show. E prejudicou os outros dias ou não? Não, foi um dia só. Era o Hugo e Guilherme. Era um evento, era um dia, não era rodeio, não era nada. Era uma festa. Eu não me lembro o nome agora, mas era uma segunda edição. Teve no ano anterior com o Ícaro e Gilmar, que eu fiz. E aí esse ano foi com o Guilherme. Eu te fiz essa pergunta porque nós cobrimos o rodeio de Hortolândia, né? E aí teve aquele peão que caiu, que enroscou o pé, tudo. Eu, assistindo aquilo, eu fiquei desesperada. Eu falei, Estela, vai acabar com o rodeio. Porque o cara, eu vendo as imagens, eu falei, morreu, né? É que Deus é Deus e não se discute, né? E eles também demoraram para postar, para falar, porque também queria ver como que ele iria ficar no hospital e tudo mais. E isso é uma cena, né, que acaba, mesmo se ele acaba vindo a óbito, é uma fatalidade, não tem o que fazer, né? É a mesma coisa, você vai descer do telhado, seu pé enrosca na escada, aconteceu. Você falando de Hortolândia, me veio à memória, o primeiro rodeio que eu fiz foi em Hortolândia, que me deram a oportunidade de fazer um grande evento, foi em 2016. 2 anos antes, em 2014, teve um episódio lá, não sei se vocês ficaram sabendo ou vão lembrar disso, que os animais que estavam próximo ao recinto, eles escaparam e foram para a rodovia. Eu lembro disso, eu fiquei sem E lembra não sei se tem um cachorro Beethoven que ficava no Giovanetti, lá no Shopping Dom Pedro, todo mundo ia lá, não ia nem no Giovanetti, mas ia lá na porta para tirar foto com o cachorro, era um São Bernardo enorme o cachorro. Ele estava em um dos carros, e que os cavalos atropelaram e o cachorro morreu. E aí Hortolândia ficou sem ter rodeio em 2015, e voltou em 2016.
quem fez o primeiro ano da festa. Você. Pensa, ali eu sou traumatizado até hoje, porque o meu celular, ele não toca, ele só vibra. Porque nesse episódio que teve de 2016, a festa estava embargada até o último momento. O primeiro show era uma quarta-feira, Maiara e Maraísa, com 10% começando a estourar. E aí não ia ter festa, e já o pessoal entrando, o pessoal na fila para poder entrar. Aí o pessoal da PTV me ligando, que é da Globo local lá, viu? O programa o jornal vai ao ar. Vai ter festa ou não vai? E o advogado não dava entrevista. Nossa. Então, isso assim, no sobrava dia. tudo pra gente. E aí, um outro advogado conseguiu uma liberação, uma liminar, para que o rodeio tivesse os portões abertos sem montaria. Mas teve show. Aí, maravilha. Aconteceu o primeiro dia, o segundo. Aí, eu já tava me sentindo um pouco mal. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive crise renal. Pedra no rim. Entrei de cadeira de roda no UPA de Sumaré, com a minha pressão 8/4. Aí eu tomei um remédio lá que é mão de Deus. Que é a... Meu Deus, Tramal. Ah, sabe, parecia que Deus colocou, na noite, o dia inteiro tomando esse remédio, à noite eu 100% pau na jaca, festa. Último dia, show do Zé Neto Cristiano. Aí, ó, agora acabou um domingo. E o Zé Neto Cristiano não tava ainda bombando, tipo, tinha poucas músicas que tava, assim, de nível nacional de conhecimento. 11 horas da noite, cadê os caras? Era pra mais cedo. Aí descobri que na época os caras não receberam metade, não ia sair do hotel. Aí pagaram os caras 1 hora da manhã, os caras chegaram quase 2 horas pra fazer o show, no domingo pra segunda. Eu falei, gente, não acaba nunca isso. E é a festa que até hoje eu também não recebi metade do meu valor, até hoje, viu? Alô, Fábio Mas, Diego! Foi um aprendizado absurdo. Absurdo. Só que eu não atendo o celular até hoje, por causa de som. Nossa, era 5 horas da manhã. Traumatizado. Ah, o jornal vai entrar às 7, eu preciso de informação. E ninguém me subsidiava na época. E era o meu primeiro grande evento. Então eu fiquei meio Caramba. traumatizado. Eu não atendo. Eu já perdi, acho que muito contrato bom, mas não tô nem aí. Eu não... Aí, às vezes, assim, se você me liga, eu até sou meio receoso de atender. Eu pego e falo, espero você terminar de ligar, aí eu mando uma mensagem. Oi. Você me ligou? Sim, Porque, assim, eu prefiro também falar, às vezes por áudio, sim. porque você já é direto. No Porque assunto, né? Eu ligo e falo, Oi, viu? tudo bem? E o passarinho como que tá? Morreu? Não, viu? E a mãe? E o pai? Gente, até entrar no assunto, Você é simples, Objetivo. prático e objetivo. sabe? Então, mas foi graças ao rodeio de Hortolândia que eu fiquei um pouco traumatizado em relação a atender telefone. Do nada, chamaram a desconhecida. Quem é? Ah, SBT, Band, Record. Eu falei, nossa senhora. Quando eu Pelo vejo amor. desconhecido, dá até medo. Eu falei, da onde vem isso? Diego, você vai ter que voltar aqui novamente, porque ó, a gente ficou 1 hora e pouquinho aqui num bate-papo, que Nossa, parece que foi tem que 10 voltar minutos, ainda. né? Tem um monte de coisa pra falar Então, ainda. depois Olha só. do Vai ter que- rodeio de Indaiatuba e de Piracicaba, já tá o convite aqui, tá? Você vai vir para essa Vou fazer um sala. pós-evento. Pós-evento. Exato. Ó, a gente vai combinar assim, ó. Você vai vir para essa sala e a sua esposa vai para a sala do lado, que a gente vai dar um head spa. Olha Mas eu acho que só. essa, pra ela. ele tem que ir no Red Spa depois do Depois do rodeio. rodeio, você Ah, também sim. tem que você dar a nota, pra vocês É. conhecerem. Nossa, que legal. Vamos fazer, velho. Foi uma delícia. Você é uma pessoa simples, gostosa assim de fazer essa entrevista leve. Você ensinou muita coisa aqui para nós, porque louco. você é uma pessoa. Eu gosto muito quando as pessoas aproveitam a oportunidade, né? Porque muitas vezes passa aqui pessoas que têm grandes ideias, pessoas que a gente conhece no dia a dia, que têm grandes ideias. Você fala, caramba, não é possível que você não colocou isso em prática ainda. Você vai esperar outro chegar e roubar a sua É. ideia, né? A Estela que eu diga, a Estela ela tem muita ideia e às vezes eu falo, e aí? Já colocou? Já fez? Já ligou? Vai pro campo? Não. Você vai esperar outro chegar e roubar a sua ideia? Então, assim, parabéns, né? Você tem muito conteúdo mesmo. O cara escreveu livro, o cara é jornalista, assessor de imprensa, tem uma bagagem aí sem tamanho. Então, foi uma delícia o bate-papo. Nós, com certeza, vamos estar aí no seu evento em Indaiatuba. E depois nós vamos sentar nessa mesa aqui e nós vamos dar risada. Porque pelo menos algum tempo. Passou, mas né? tem que ser, passou. no mínimo tem que ser 2 semanas depois. Exato. 2 semanas Mentalmente para eu depois. poder me recuperar, Exato. Lembrar de fisicamente. tudo que aconteceu. Sim. É mais ou menos aquilo que a gente participa quando
tem alguns processos de luto, né? Que a gente Sim. fala, tem a dor, tem a negação, tem não sei o quê. E tem a parte que você fala, eu vou dar risada lembrando de... Exato. Vamos pegar essa Não, parte. se tiver alguma desgraça, a gente vai fazer do limão a limonada, Sim, aqui vai ser o vambora, lugar, né? né? Porque é onde mais a gente acaba se divertindo. Depois você fala, meu, você não acredita, né? Então a gente quer isso, tá? Vocês já estão convidados aqui conosco. E muito obrigado aí Eu que pelo agradeço. conhecimento desde Prazer. 2007, Sim. jornalista cheio de história. Rapaz. Eu comecei a pesquisar sobre esse homem, já pensei vai estar ali, já pensei vai estar aqui. Eu falei, caramba, Olha, esse Google né? entrega, né? Você tá vendo? E os Pesquisei podcasts, bastante, né? viu? Podcast. São coisas boas. É. Não, mas eu fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Pra mim não foi nem entrevista, foi um bate-papo. Foi, bate-papo. Né? Parecia até mesmo que a gente se Já conhecia há se Conhecia há anos, aí. né? Delícia, né? Desde o- Gostoso. Desde o chazinho. Exato. Ela, gente. Chá da minha mãe, gente, é famoso, viu? Vou falar, viu? Bom, viu? Deu até um pouco de suadeiro. Ó. Né? A pressão ali, depois, amor, por favor. Técnica enfermagem, graças a Deus, Que nos bom. ajuda. Mas foi muito bom. Obrigado pela oportunidade, poder contar um pouquinho da minha trajetória aqui, tanta gente boa que passou e pessoas que vocês conhecem também que tenha a mesma oportunidade que eu tô tendo aqui, não, né? Sou eu que tô. Não. Então eu fico muito feliz. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. E sempre que precisar, as portas estão abertas aqui para você, para trazer também o pessoal, que ele trabalha com bastante gente, viu, gente? Pesquisei também, e talento não falta. Então a gente vai conversar para você trazer seus meninos, suas meninas. A gente gosta Vai de ter um fazer papo. na beira da piscina, tá? Aí depois rola um som. os Olha cantores- só, Tem eu patrocínios de picanha, picanha, show. chopp. gente. Tá, então. Não pode antecipar esse É. antes do rodeio? Não, Pode? Eu acho melhor. Tá, então a gente faz fazer. alguns na piscina, a gente fez alguns com Legal. a banda de pagode, a gente quer fazer com o seu pessoal aí também, a gente vai fazer o convite para vocês aí, Não, com certeza, vamos fazer sim. tá bom? Muito Tá bom? obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, gente.